Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus, no livro de Mateus. É um texto que já foi ministrado aqui outras vezes, como em outras igrejas, irmãos. Mateus capítulo 6, e também é um texto de fácil compreensão. É um texto que não requer um conhecimento teológico profundo para que a gente saiba a vontade de Deus para as nossas vidas. Um texto simples, mas que certamente com uma riqueza de detalhes. Mateus 6, a partir do verso 19 até o 24, vamos meditar nesses 6 versículos. Amém? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, rendemos graças mais uma vez por tua bondade e misericórdia. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra, meu Deus, venha lançar luz sobre os nossos corações. Nos ajuda, meu Deus, pois o Senhor tem usado os teus servos aqui de maneira grandiosa. E o que nós te pedimos é que essa palavra, essa oração que foi feita pelo pastor Jamerson, acerca da conversão, acerca da transformação de pessoas, que seja assim constantemente nas nossas vidas, que a tua palavra venha ganhar lugar no nosso coração, mas também em todas as nossas atitudes, meu Deus. Sabemos que tua palavra é sempre grandiosa e maravilhosa, e ela tem um poder de nos transformar. Então, faz isso, meu Deus, pela tua misericórdia. Nos ajuda a não sairmos daqui do mesmo modo. Nós desejamos, de fato e verdadeiramente, te servir com o coração. Muito obrigado, meu Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, não é um texto de difícil compreensão. Certamente, ao ler, nós já compreendemos basicamente acerca do que o texto fala, quando ele vem falar acerca das riquezas, acerca de 2 senhores, acerca de quem nós estamos servindo. Mas eu quero que você dê uma olhada para esse texto, ao analisarmos, que você não pense que isso aqui vai ser uma guerra acerca de você e a questão apenas do dinheiro. É uma questão de quem é o nosso Deus, de quem verdadeiramente nós servimos, de quem verdadeiramente nós estamos adorando. Esse texto, ele vem fazer uma divisão pelo qual nós simplesmente paramos o tempo todo da nossa vida em prol de algo: manter a nossa vida, manter a nossa família, ter cuidado dos nossos celeiros, ter cuidado, da nossa casa, tentar conseguir o nosso pão, a nossa necessidade.
E talvez com tudo isso que nós desejamos e talvez com tudo isso que nós buscamos no dia a dia, a gente tenha deixado o nosso Deus de lado. Então esse texto, quando Jesus ele está pregando ali para aqueles servos, é um texto que se aplica ao próprio Cristo, ao próprio Senhor das nossas vidas, para que nós possamos pensar a quem nós servimos, quem é o Deus da nossa vida. Então, eu gostaria de começar pelo versículo 24, irmãos, onde o texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então esse versículo, ele começa da mesma maneira que termina. No começo ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, e ele termina o versículo dizendo que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Na última frase, ele simplesmente revela quem são esses dois senhores que a palavra diz que nós não podemos servir. E esse texto ele vai convergir para uma coisa. Ele vai dizer que o Cristo é o seu Deus, o meu Deus e o nosso tesouro, ou ele vai dizer que o dinheiro, na verdade, é o nosso Deus. Então, resumindo, tudo que a gente pode encontrar aqui é simplesmente isso: ou Cristo é o nosso tesouro e o nosso Deus, ou o dinheiro é o nosso Deus. Então, por que, irmãos, ele diz: não podeis servir a dois senhores? Primeiro, nós sabemos que Senhor é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele que tem o poder de lhe ordenar algo para que você venha cumprir. E servo é aquele que está ali a serviço do seu Senhor para cumprir os objetivos desse Senhor. E a grande questão, irmãos, é que essa palavra, ela vai nos mostrar que quando nós estamos a serviço de um desses dois senhores, ela vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Veja, a palavra não está dizendo que Deus fica com ira comigo ou com você. A palavra está dizendo que o servo se aborrece quando ele passa a servir a dois senhores. Então é um sentimento nosso, quando nós simplesmente não temos a nossa vida direcionada apenas para Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele sempre vai exigir exclusividade. Se é o dinheiro, Ele vai exigir que você se esforce exclusivamente para possuí-lo. Se é Deus, Deus vai querer de você que você se esforce para servi-lo. Então, quando Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um. E quem é, irmãos, que esse servo que serve a dois senhores, que no caso, ele tem o seu coração voltado para as riquezas, o desejo de possuir mais, o desejo de ter mais, com quem esse servo ele há de se aborrecer? Com o próprio Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é aquele Senhor que Ele não promete tudo para esse instante. Ele promete tudo, mas não para esse momento. O que Cristo promete, a vida eterna, é pós a morte, é pós Ele vir buscar a igreja. O que Cristo promete, todas as riquezas, que isso nada pode impedir que Deus possa nos abençoar, mas é tudo para a vida eterna, é tudo para o seu reino, e não para esse mundo. Mas os homens querem se apegar às riquezas aqui, como se simplesmente Deus fosse um caixa forte, um cofre que Ele está pronto a abrir e a pegar tudo que Ele deseja para o benefício próprio. Então o homem se aborrece de Cristo exatamente porque ele não tem todas as promessas que ele quer para aquele momento. Segundo, Jesus, Ele é Senhor, então Ele vai exigir de você: me sirva. Ele vai dizer para você: perdoe o seu irmão, perdoe o seu inimigo, não deseje a mulher do próximo. Ele vai dizer:
arrependa-se dos seus pecados. Ele vai dizer: seja santo como eu sou santo. Então, quando nós vamos olhar, é um Senhor que verdadeiramente ordena, enquanto também Ele cuida de nós. Mas esse é o Deus que muitas vezes as pessoas se aborrecem. E as pessoas que se aborrecem, elas não conseguem enxergar que elas estão aborrecidas. Você vê pessoas que trocam de igreja em igreja. Ela briga com o irmão, ela não consegue se submeter a um pastor, ela não consegue ter uma convivência, um relacionamento com a igreja, sempre está causando algum problema, porque tudo lhe chateia. Então, na verdade, a palavra confronta ela e ela fica com raiva da igreja. Sabe por quê? Porque geralmente essas pessoas servem a dois senhores. Na verdade, ela quer ser senhor, ela quer ser servida. Então ela não consegue se submeter a Cristo e ao Evangelho, porque Cristo Ele ordena. A quem geralmente os homens servem e não se aborrecem? Ao Deus dinheiro. Porque não existem regras com esse Deus. Para você ganhar dinheiro, Ele não vai impor nenhum tipo de regra que venha cruzar suas mãos e deixar você de mãos atadas. Ele vai dizer: você pode trapacear, você pode dar calote, você pode desviar alguma coisa do seu trabalho, você pode comprar e não pagar, você pode pedir emprestado e não pagar, você pode desviar alguma coisa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Você não precisa ser honesto. Então, quando nós olhamos a regra que o dinheiro impõe sobre os homens, muitas vezes não ordena nada, e ela promete tudo para aquele homem. É um Deus que Ele vai dizer para aquele homem: se você me possuir, eu vou te dar a melhor segurança, eu vou te dar o melhor carro, eu vou te dar uma vida boa, você vai poder dar algo melhor aos teus filhos, as pessoas vão te amar porque você vai ter muitas e muitas coisas. Então, quando a Bíblia fala que nós não podemos servir aos dois senhores, ela impõe dois senhores que de fato e verdadeiramente são diferentes, e um verdadeiramente Ele é Senhor para ordenar, o outro não, o outro é para enganar. E talvez você diga: mas irmão Jânio, existem pessoas que trabalham honestamente para ganhar dinheiro. E aí, o texto ele também fala, meus irmãos, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. O que é que vai acontecer? Essa pessoa ela trabalha honestamente, mas ela vai se devotar a ganhar ao dinheiro. Ela vai simplesmente, irmãos, entregar a sua devoção. Ela vai se dedicar, ela vai amar, ela vai desejar, ela vai gastar o seu suor, o seu tempo, ela vai se preocupar em ganhar, ela vai investir cada vez mais tempo. Então você para pensar, e a devoção que aquela pessoa deveria dar a Deus, ela dá ao dinheiro, mesmo que ela diga é honesto, mas simplesmente ela desviou aquilo que é do Senhor para o dinheiro, por isso que ele se torna um Deus. Então a palavra diz que ele há de aborrecer-se com um e amar ao outro. Então ele vai amar aquele que lhe oferece tudo naquele momento, ele vai se devotar àquele que prometeu todas as coisas, e agora ele vai desprezar. Quem é que recebe o desprezo? Aquele que não tem sua dedicação nem a minha, aquele que não tem a nossa atenção, aquele que não tem o nosso zelo, o nosso amor, o nosso desejo, a nossa busca, aquele que não tem a nossa preferência. Então o dinheiro ele se torna um Deus exatamente porque ele tira isso do homem e ele retém para ele. Então o homem passa a se devotar, passa a amar o dinheiro e ele passa a desprezar Cristo. Tem algumas pessoas, irmão, se você for falar, ela vai dizer assim: irmão Jânio, ou pastores, né? Mas Deus me conhece, Deus sabe, irmãos, porque eu estou me esforçando. E Deus sabe, meu irmão, Deus sabe quando nós comprometemos os nossos dias de ir para o culto,
para ir ganhar mais dinheiro, porque isso demonstra que nós não estamos satisfeitos com Cristo, ou quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que Cristo tem nos abençoado. Por isso nós queremos mais, por isso nós queremos nos dedicar mais, por isso nós queremos possuir mais, e nós queremos colocar uma culpa, né? Como se os irmãos da igreja, os pastores, não nos compreendessem. Mas quem compreende? Deus. E Deus compreende que nós estamos dando preferência a Ele, a outras coisas do que a Ele, irmãos. E é triste quando esse texto, ele bate em nosso coração, ele bate em nossas vidas. Você quer ver? Para pensar direitinho. Você tem seus dias de vir para o culto, você tem seus dias de servir ao Senhor, mas se quando você chegasse em casa hoje, alguém te ligasse e dissesse: meu querido, eu tenho um emprego aqui para você, eu não quero saber quanto você ganha, eu vou triplicar o teu salário, agora eu vou te querer tal dia, até tal hora, e todos esses dias comprometer esse teu culto, os dias que você traz sua família para a igreja, e aí o que você faria com o salário triplicado? Muitos irmãos não pensariam duas vezes, dizia: Deus está abrindo uma porta, e deixaria Cristo, o seu relacionamento com Cristo, a sua vida com Cristo, achando que aquilo ali é uma bênção de Deus. Irmãos, nem todas as coisas que os nossos olhos veem como bom é bênção de Deus para as nossas vidas. Existem muitas coisas que são provações para te afastar de Deus, e dessas coisas, ela não vai vir simplesmente ali, mostrando como se fosse uma arma que vai te matar. Ela vai vir como algo bom, como um prato doce que você vai gostar. Você quer ver algo importante? Você quer ganhar dinheiro? Você venderia um filho seu? Dizem que existe um mercado negro, né? De retirada de órgãos, de vendas de crianças. Você venderia um filho seu para ficar rico da noite para o dia? Não, né? Você ama seu filho, mas você trocaria seus dias de culto, de servir ao Senhor, por uma mixaria a mais do seu salário? É isso que o texto muitas vezes ele vai nos fazer refletir e pensar. É isso que o texto, meus queridos, ele vai nos fazer olhar a quem nós amamos, quem é Senhor das nossas vidas, a quem o nosso coração deseja, qual é a minha satisfação. E quando esse texto, ele nos diz acerca de que nós desprezamos a Deus, é isso que nós fazemos com o Senhor. E no versículo 23, ele vai dizer como é que os nossos olhos se comportam mediante algumas coisas. Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Que maravilha! Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Esse texto ele faz uma relação do seguinte: que os olhos são a lâmpada do corpo. É como se sua mente fosse o inquilino, seu corpo fosse uma casa. E quando você abre os seus olhos, você através do seu olhar, você consegue lançar luz para dentro de si, para alimentar a tua mente, para alimentar o teu coração, os teus sentidos. E aí a grande questão é: se os teus olhos forem bons, irmãos, existe olhar bom? O nosso olhar como pessoas caídas e pecadores sempre vai olhar, na verdade, para dentro de nós, aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para a nossa vida. Então, o olhar bom é quando uma pessoa ela consegue enxergar a vida, quando ela consegue enxergar o mundo, as coisas que estão lá fora, através de Cristo, através do Evangelho, né? Um pregador chamado Spurgeon, né, do século XIX, ele dizia o seguinte: que nós precisamos ter Cristo como se fosse a lente dos nossos olhos. É como se ele dissesse que se a gente não enxergasse bem, que se a gente não conseguisse ver as coisas direito, mas a partir do momento que nós colocamos Cristo como nossos óculos, Ele vai corrigir a nossa visão, fazendo com que a gente enxergue as coisas como elas devem ser vistas, o mundo como o mundo, as coisas como as coisas, mas Deus como sendo o nosso Deus.
E aí, ao olhar através dessa palavra, olhar o mundo através daquilo que o Senhor nos ordenou, é a maneira de dizer que o nosso corpo se torna luminoso. Mas no versículo 23 ele diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus queridos, esse texto, ele mostra algo, uma dualidade aqui, quando ele diz assim, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas. Como assim? Como é que uma luz ela pode ser trevas? São coisas diferentes, distintas. Ou ela é luz, ou ela é trevas. Mas na verdade, o que esse texto está dizendo é que uma pessoa, ela pode pensar que os olhos dela está com luz, está olhando certo, está iluminada, mas na verdade ela está cheia de trevas. Ou seja, uma pessoa ela pode estar enganada, ela pode pensar que está servindo a Cristo, mas ela está servindo ao dinheiro, porque esse texto ele vem falando acerca exatamente do contexto do dinheiro. Então ele coloca essa visão que uma pessoa pode simplesmente achar que está servindo a Deus, mas o seu coração todo voltado para o dinheiro, todo voltado para as coisas do mundo, todo voltado para tudo aquilo que ele consegue enxergar e desejar, mas não deseja Cristo como ele deseja outras coisas. Então essa palavra, ela vai nos mostrar, e é muito comum a gente ver pessoas que pensam que é uma coisa e que são outras. Quantas pessoas que você conhece ou já viu, que ela pensa que, vamos supor, que é cantor? Quantas canetas azul, né, como aquele cantor existe aí no mundo, achando que é cantor, né? Então para 10 mil canetas azul que tem aí, talvez você tire um que realmente seja cantor, ou dois. Então existem pessoas que elas passam a vida toda tentando demonstrar que é algo, ou tentando ser algo, e nunca vai conseguir ser, porque ela na verdade não é. E o Evangelho, quando nos mostra isso, ele está dizendo que tem pessoas que estão enganadas, exatamente enganadas, como aquele rapaz que pensa que é cantor, e tem pessoas que pensam que estão servindo a Cristo, mas a sua dedicação é possuir, todo o seu esforço, toda a sua energia, ela é dedicada a sempre ganhar mais, a sempre ter mais uma oportunidade de poder botar algo a mais no bolso. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Tem pessoas que passam a vida inteira lutando, correndo, desejando, pegando a oportunidade, acordando cedo, dormindo tarde, e no final ela não tem nada. Conheço dezenas de pessoas assim. Dezenas de pessoas assim, que enrolam, que mentem, que faz tudo para possuir mais e não possui uma vírgula a mais. Então esse texto ele vai nos mostrar a quem nós devemos desejar, a quem nós devemos querer, a quem nós devemos buscar. E quem, irmãos? Quem nós devemos buscar? Cristo é o maior tesouro do céu. Nada no céu será comparado a Jesus Cristo. A Bíblia fala acerca de tudo aquilo que Ele tem criado para nós, mas tudo aquilo será nada quando você olhar para Jesus. Tudo aquilo será como nada, porque nada pode ser comparado com o Criador. Tudo aquilo que Ele cria é obra das mãos dEle, mas Ele é muito maior, Ele é acima de tudo que Ele criou. Então o texto, o versículo 19, nós vamos do 19 agora até o 21, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Esse texto aqui, o que Jesus já nos deixa claro, é que Ele está falando de pessoas que estão realmente insatisfeitas com o que têm, pessoas que não são gratas, elas buscam mais porque elas desejam acumular. E o conselho de Cristo aqui já nos mostra que o Senhor não nos está repreendendo por lutar pelo nosso pão, pela sua necessidade, por você lutar para manter sua família, por você trabalhar e trazer sua feira para casa, por você pagar suas contas. Então a gente vê que quando o Senhor diz não acumuleis,
ele não está se referindo a uma pessoa que trabalha para manter as suas necessidades, mas ele está dizendo acerca daqueles que buscam acumular, aqueles que querem muito mais do que o que ele tem dado, aqueles que ocupam o tempo que foi dado para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, e se ocupam em ganhar muito mais. A questão aqui, se a gente for ver o texto, ele está fazendo isso, colocando aqui um paralelo entre Deus e as riquezas, e vai ser sempre esse ponto, quando nós trocamos o tempo com Deus, a prioridade para Deus, a primazia para Deus, pelas coisas da terra, pelas riquezas, pelo acúmulo, por aquilo que o coração muitas vezes deseja. E quando Jesus fala acerca disso, ele vai nos explicar acerca dessas riquezas que a gente tanto deseja. E ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Meus irmãos, quem de nós aqui chegaria num guarda-roupa e pegaria uma roupa toda furada pela traça, toda corroída pela traça, e se vestiria para vir ao culto, para ir a um casamento, para ir para um trabalho? Acredito que nenhum de nós. E o que Cristo está falando acerca disso é que muitos desses tesouros que os homens estão em busca são supérfluos, são coisas que acabam rapidamente, são comparadas a uma roupa rasgada pela traça, porque são coisas que são passageiras, como diz o texto acerca que a flor murcha, não é assim? E cai, rapidamente passou a sua glória. E vai ser assim com a roupa mais cara que você comprar, vai ser assim um dia com o relógio que você comprar, alguém vai jogar fora porque não vai servir mais, apareceu algo moderno. Vai ser assim com o rostinho lindo que você tem, que você põe tanta maquiagem, se ajeita tanto, e talvez invista tanto, e tantas pessoas que gastam milhares de reais, tentando fazer mudança do rosto, e tantas outras coisas, vai envelhecer. Ele está falando da traça como coisas que são passageiras, que rapidamente acabam, e muitas pessoas fazem isso, sabe? Meu pai possuía um carro que na época era a coisa mais linda. Hoje em dia, se alguém for me dar, irmãos, aquele mesmo carro, eu era criança quando meu pai possuiu, rapaz, eu só agradeceria, apertaria a mão dele e dava um abraço, fazer obrigado, meu irmão, pode ficar com ele. Para você ver que algumas coisas que são valorosas para a gente hoje, amanhã não terá valor nenhum. Sabe uma pessoa, quando a gente morre, alguém vai lá na sua casa, um parente seu pega tudo que você tem, bota numa caixa e leva para doar, dá os relógios, dá isso, dá aquilo. Rapaz, eu não quero nada aqui de fulano. Apagou a memória, foi embora, tudo foi como uma traça, corroeu, comeu. Então Jesus está dizendo que muitas das coisas que nós valorizamos demais, que nós corremos atrás tentando buscar essas coisas, são supérfluas. Não é que a gente não pode comprar uma roupa bacana, não é que você não pode. A questão é quando você se esforça demais, quando você compromete a tua vida com Cristo para ir em busca dessas coisas. E aí ele diz: onde a traça e a ferrugem corroem. Existem pessoas que conseguem juntar uma verdadeira fortuna, né? Conseguem construir coisas faraônicas, conseguem, irmãos, deixar aí muitos prédios, muitas casas, e aí o Senhor, Ele põe no mesmo sentido. A ferrugem vai comer, o tempo há de acabar, sabe? Às vezes eu passo assim, por um canto que tem uma casa muito velha, eu fico pensando, quem foi o morador dessa casa? Quem foi a primeira pessoa que comprou esse terreno? Certamente jamais ele imaginaria que alguém viria aqui e derrubaria, e não ficaria nada da sua história acerca disso. Está vendo o lugar que você mora? Talvez daqui uns 40 anos, 30 anos, alguém vá lá, compre tudo, derrube e faça um prédio, e não ficou nada lá. E talvez um dia que eu morrer, para quem eu deixar, simplesmente vão vender a preço de banana. O que o Senhor está nos mostrando, irmãos, é que são coisas que na verdade se apagam rapidamente, e são essas coisas que nós valorizamos em vez de Cristo, que é eterno. Então nós estamos trocando aquilo que é certo por o duvidoso, aquilo que é eterno pelo que é passageiro.
Então, quando essa palavra diz, e onde ladrões escavam e roubam. A maneira de antigamente as pessoas guardarem, não existia banco, dinheiro, né? Os mais velhos aqui vão saber. A forma de guardar dinheiro era numa botija, né? A pessoa comprava ali um pote, botava as suas riquezas dentro ali, cavava um buraco e enterrava. Um lugar onde as pessoas provavelmente não iriam procurar. E no horário que elas cavavam, que ninguém conseguisse ver. Só que o Cristo está dizendo é que os ladrões vão lá, cavam, eles vão ver, de certo modo, um momento eles vão encontrar onde você guardou o seu dinheiro, onde você depositou sua riqueza, e o que Cristo está dizendo é, aquilo que você tanto zelava, alguém foi lá e levou, você não ficou com nada. E os ladrões continuam escavando nos dias de hoje, sabe? Uma pessoa próxima demais a mim, nesses dias recebeu uma mensagem, e nessa mensagem, a pessoa começou a conversar lá, de repente, faça um depósito para mim, maninha, que tal, fez um depósito de 4.000 reais, e o ladrão estava lá escavando. Depois que passou o dinheiro, foi correr atrás, era um ladrão, não era minha filha. Isso demonstra que o ladrão, ele continua escavando, buscando uma maneira de retirar, buscando uma maneira de tirar aquilo que muitas vezes nós temos como o nosso principal tesouro. Não significa que para essa pessoa aquilo era o principal tesouro, era uma reserva, mas mesmo assim, irmãos, isso demonstra como os dias de hoje é fácil de ser roubado como antes, apesar que antes não tinha banco do mesmo jeito, os ladrões eles vão dar um jeito sempre de tirar. Essa palavra ela diz o seguinte, irmãos, versículo 20, ele diz, mas ajuntai para vós outros tesouro do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí, irmãos, como é que nós vamos juntar tesouro no céu? Você vai mandar um pix para Deus? Você vai comprar um terreno no céu? Essa palavra, irmãos, já está falando exatamente acerca do próprio Cristo como o maior tesouro. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então você percebe que quando a Bíblia está falando acerca de salvação, de pessoas que iriam para o inferno, o preço de uma alma, então o que Cristo está falando é quando nós nos dedicamos à sua obra, aquilo que se faz de valor. Se uma vida convertida vale mais do que o mundo inteiro, imagina o tesouro que você está juntando para a glória do próprio Deus. Lá em Mateus 25, a Bíblia diz que quando Cristo separar os bodes das ovelhas, Ele vai dizer para as suas ovelhas: eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, tive nu e vocês me vestiram, tive preso e vocês me visitaram. E aí ele disse que aqueles servos irão dizer: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede de beber, preso e te visitamos? Ele vai dizer: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. A palavra está se referindo exatamente, meus irmãos, aquilo que nós investimos a nossa vida, a Cristo. Quando você gasta, como diz o pastor James aqui, o tempo precioso da sua vida com Cristo, você está glorificando a Ele, você está investindo nele, você está amando Ele, você está desejando Ele, você está se dedicando a Ele, e é essa maneira que você está juntando o tesouro no céu. Sabe por quê? O ladrão, ele pode vir e roubar qualquer pessoa, ele pode tirar a vida de qualquer pessoa, ele pode tirar o que você possui ali, transferir tudo o que você tem, mas jamais o ladrão conseguirá tirar Cristo do coração de uma pessoa, jamais ele conseguirá desviar você do seu destino, que é o céu. Se você serviu a Cristo, Ele pode tirar todas as coisas, colocar fogo em você, tirar a tua vida, tudo que você possui, mas o teu destino é o mesmo, porque Cristo é sua vida, Cristo é você. Você percebe que esse texto, ele está fazendo um marco
entre as nossas vidas, entre a quem nós servimos e a quem nós não servimos, entre a quem nós dedicamos e a quem nós não nos dedicamos. E é por isso que quando esse texto diz: mas ajuntai tesouros para vós outros, no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. O que Cristo está dizendo é: esse tesouro aqui, que é Ele mesmo, aqui não tem traça para corroer, para corromper, para danificar. Ele está dizendo: a ferrugem não corrói, porque não tem poder de tirar a eternidade do próprio Cristo. As coisas que o mundo acabarão, é do mundo, mas as coisas que estão no céu, meus queridos, Cristo é eterno. Então esse é o investimento correto, porque Ele é o tesouro principal do céu. E é maravilhoso pensar nisso, quando Ele diz: onde ladrões não escavam, nem roubam, né? Qualquer lugar da terra que você for, você pode se deparar com um ladrão, mas eu quero ver um ladrão entrar no céu. Não entra, irmãos. Para ele entrar no céu, ele tem que deixar de ser ladrão, ele tem que ser perdoado os pecados dele, ele tem que ser transformado. Lá ele não desejará roubar. Todo aquele que viveu qualquer vida errada, um dia que ele chegar no céu, ele simplesmente amará o Senhor, e lá ele não vai precisar cavar, lá ele não vai precisar roubar, lá ele não vai precisar de nada disso, porque a glória do Senhor, o principal tesouro, já estará com ele. É difícil, né, irmãos, a gente pensar na glória de Deus, na grandeza de Deus, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Eu vou tentar falar um pouco, né, acerca do céu. Como alguns comentaristas falam, que o céu é tão maravilhoso, embora outro texto ele vai dizer que não subiu à nossa mente, não chegou ao coração do homem. Então nós não temos a capacidade de imaginar realmente como é o céu. Mas para traduzir para a nossa linguagem, para a gente conseguir pensar como é o céu, para a gente ter uma ideia de como vai ser isso, Deus escreve lá em Apocalipse para a gente, e eu acho maravilhoso quando lá diz que os muros serão de pedras preciosas. E ela fala de jaspe, de esmeraldas e de outras pedras. Os irmãos, não sei se alguém tem noção do quanto vale uma pedra preciosa dessa. Eu sei que vale muito, né, irmãos? Mas o Senhor está falando que o céu será de tão grande valor, que as pedras que são mais preciosas na terra, lá vai ser enfeite de muro, irmãos. Lá vai ser enfeite de muro. Sabe uma cerâmicazinha que você bota na porta da sua, lá na sua casa, no muro da sua casa? Sabe, e você diz: minha casa ficou linda, e ficou, deve ter ficado. A gente investe, a gente gosta de ajeitar, mas o Senhor está dizendo, aquilo que é mais desejado pelos homens, aquilo que é precioso, que as pessoas investem muito, ó, aqui vai ser enfeite de muro. Só para a gente ter uma ideia acerca da riqueza do céu. Como o próprio texto, algumas pessoas dizem que lá serão ruas de ouro, né? E serão, mas qual é a ideia, irmãos? Qual é a ideia? A ideia é que é o seguinte: eu não sei se a sua rua é calçada ou não, mas tanto faz. Quando você passa na rua, se é calçada, você não pega uma pedra para botar no bolso e vai dizer: rapaz, achei uma pedra preciosa, foi uma pedra que deslocou do calçamento. Você não leva, não tem valor, né? Então lá no céu, quando você chegar, quando a Bíblia diz que lá será ruas de ouro, ela está dizendo, ó, o metal que é precioso aí na terra, aqui vocês vão pisar como pisa na rua de casa. Aqui não terá valor como vocês imaginam que são. Por quê? Porque o céu tem muito mais valor do que o que nós possamos imaginar. Agora isso são as ruas, isso é o que nós vamos pisar. Agora imagina Cristo, que é o principal tesouro. Imagina Cristo, que é o Criador. Então esse texto, irmãos, ele nos mostra que preciosidade muitas vezes nós perdemos. E sabe qual é o problema? A dedicação ao dinheiro, ela tira coisas maravilhosas que Deus já te concedeu. Tem muitos homens que não sabem o que é um dia brincar com o seu filho.
Tem muitos homens que não sabem o que é uma tarde com sua esposa. Tem muitos homens, como eu vi agora no Dia das Mães, ainda tem mãe, e nem sequer foi na casa dela dar um abraço. Não chega para, dar um abraço no seu pai, porque a busca pelo dinheiro, ela vai tirando outras coisas que são preciosas, ela vai requerendo o seu tempo, ela vai tirando de você aquilo que Deus concedeu para que você possa viver e que tem muito valor. Que coisas valiosas, irmãos, é poder chegar aqui muitas vezes, dar um abraço nos irmãos, né? Quando a pandemia liberou aqui, que eu cheguei aqui, eu sinceramente, irmão, eu quase saí desnutrido, de tanto chorar. Eu chorava aí, chorei o culto todinho, olhava para cada um dos irmãos, eu chorava, com saudade de vocês, com saudade desse momento precioso. Uma coisa tão boa que Deus nos concedeu, e que às vezes o nosso coração deseja, coisas sem valor. Às vezes nós perdemos o convívio com nossa família, em busca, irmãos, de coisa que vai ser, no máximo você vai lá e vai fazer um sepulcro mais bonitinho, vai dizer: eu ganhei dinheiro, enterra ali, em vez de enterrar aqui. Qual o valor disso? Independente de quando morreu, enterrar onde enterrou, vai fazer diferença. Vai fazer diferença se aquela pessoa tem uma vida com Cristo. Vai fazer diferença, não é onde ela tombou, como dizem os nossos pastores, é onde ela vai se levantar, se é no céu ou se é no inferno. É aí onde vai fazer a diferença. Então nós precisamos olhar para esse texto e entender que Cristo precisa ser a nossa primazia. O tempo do nosso culto, o tempo da nossa dedicação ao Senhor, ela não deve ser trocada por outras coisas. Porque deixa eu dizer uma coisa a você, eu não conheço a vida de vocês, mas nós estamos falando de Deus que conhece a vida de cada um de nós. Não sou eu, nem um dos pastores, nem nenhuma outra pessoa que vai acusar qualquer um de nós, irmãos. É o próprio Deus que se levantará em juízo para julgar. Então quando Deus fizer isso, simplesmente todas essas coisas vão estar lá, como uma câmera, como uma TV lá, passando a nossa vida e as nossas preferências. Então, para encerrar, irmãos, quando esse versículo 21, ele nos diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se está dizendo, meus queridos, que se Cristo for o teu tesouro, você vai amar a Cristo, você vai desejar a Cristo, você vai se dedicar a Cristo, você vai se esforçar para estar com Ele, você vai buscá-lo com intensidade, você vai querer ser como Ele, a primícia do seu tempo vai ser dedicada a Ele, você não vai trocar o seu momento com Cristo por outras coisas. Então, esse texto, ele simplesmente define o que se vem sendo pregado, de certo modo. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o teu tesouro estiver no céu, naturalmente a tua busca vai ser pelas coisas do céu, vai ser por Cristo, vai ser pela palavra, vai ser pela igreja, vai ser pela comunhão com os irmãos, vai ser por uma dedicação àquilo que o Evangelho nos traz. Tem pessoas que você pergunta a ela, ela não consegue participar de nenhum grupo na igreja, ela não tem tempo, ela não tem tempo nem de vir aos cultos, né, que a gente já vem falando, não tem tempo de se dedicar a nada da igreja, nenhum trabalho da igreja, a qualquer outras coisas. E tem pessoas, irmãos, que acham que para compensar, ela não consegue vir, aí ela ganha dinheiro, sabe o que é que ela faz? Eu vou dar um dízimo maior, eu vou dar uma oferta maior, está tendo uma obra, eu vou ofertar mais para isso. Irmãos, Deus não quer esforço de tolo nas nossas vidas. Deus nos chamou para ter relacionamento, Deus nos chamou para nos amar e para ser amado por nós. Deus nos chamou para nos transformar, para nos fazer
para nos separar do mundo, para nos fazer dedicar a Ele mesmo, e não tudo aquilo que nós desejamos e queremos. Então, pensa direitinho onde está teu coração, pensa direitinho onde está a tua vida, olha para esse texto com carinho e analisa direitinho tudo isso, para que a gente possa verdadeiramente amar a Deus.